Antidepressivo piora antes de melhorar. Verdade ou mito? Antidepressivo não piora a pessoa antes dela melhorar. Isso é mito. O que a pessoa apresenta ou pode apresentar na introdução é efeito colateral de um medicamento. Isso não é a piora do quadro. Se ela tiver efeito colateral muito significativo e aquilo afundou a pessoa, não é pra ficar, gente. Não é pra piorar, não é sabe, uma fênix que surge depois de queimar e tudo. Não é pra piorar. Se ela tiver, ela pode ter efeito colateral de introdução e por isso a recomendação de introdução é lenta e a gente sabe que tem gente que tem uma sensibilidade muitíssimo alta, que tem alteração de metabolização mesmo de medicamento e aí lentifica e ela faz efeito colateral, pode mesmo assim sentir a entrada, ou às vezes só uma náusea, que é o desconforto ali, a produção de serotonina intraestomacal, e aí ela percebe e aquilo não é limitante e isso não é uma piora antes de melhorar, isso é efeito colateral de entrada. A gente não pode considerar isso uma verdade, porque o início rápido é que sim, a pessoa pode ficar mal. E aí você pode pensar, alguém aí pode pensar, porque eu conheço, e vai dizer, mas eu li na bula que a pessoa tem risco, quando começa um remédio, ela tem um risco de suicídio. E aí isso é verdade, tá escrito lá. Gente, olha só, vou explicar isso, porque isso realmente precisa de explicação, porque muita gente tem medo disso. Primeiro, não tenha medo disso, isso é uma informação ligada ao seguinte: existem quadros muito graves de depressão, que a pessoa tá muito mal, ela não tem vontade de absolutamente nada, ela não consegue comer, ela tá em completa anedonia, ela inclusive tá sob cuidados da família. E aquela pessoa tem uma ideação, né, e do nome que eu já falei, que eu não tô citando muito pro YouTube não bloquear. E aí, ela começa um medicamento. Ela tá muito grave, tô falando de caso grave. E ela começa o medicamento, ela vai aumentar o nível de energia, mas ela ainda não melhorou o quadro. Ela continua com aquele pensamento. E com aquele pensamento, agora com capacidade de se mover, porque ela tava tão mal que nem fazer mal para si mesma ela conseguia, ela vai melhorando. Eu tô simplificando essa explicação, tá, gente? Para ficar bem compreensível. E aí ela tava sem energia nenhuma, ela de repente tem um drive, porque ela tá melhorando o nível de energia. E aí a família vê, olha, ela tá com energia, mas ela ainda tem ideação, ela ainda tá deprimida, ela ainda não tá bem. E aí é onde o risco existe e que a gente precisa ter cuidado com essa pessoa. É por isso que existe essa informação por aí. E ao existir essa informação por aí, a gente precisa ter cuidado nesse tipo de quadro na introdução de um medicamento. É por isso que possivelmente alguém já viu e ficou com medo dessa informação na bula, ou também por conta dos efeitos colaterais que não são a piora do quadro, alguém dizer que piora antes de melhorar. Então a recomendação é sempre começar com dose baixa, mas numa velocidade que a gente atinja aí uma resposta terapêutica logo. É claro que existem casos de pacientes mais graves, não é nem grave do quadro, mas mais difíceis de tratar, no sentido de conseguir metabolizar e de não passar mal. Tem casos de paciente que toma trocentos tipos e passa mal, não se dá bem com aquilo. A gente tem que tentar outro tipo de estratégia, coisas que são não invasivas. Já citei aqui a EMT hoje, falando com vocês, a estimulação magnética. A gente hoje tem CBD, tem uma série de coisas. É um sofrimento para a pessoa que não consegue, mas como efeito colateral, não porque ela piorou antes de melhorar.